vamos para a Bíblia, abre sua Bíblia em 2 Crônicas 15. Se o buscardes, o acharei. Agora que tu deixar, Deus vos deixará, viu? O que vocês acham? Tem gente assim ou não tem? Que deixa de buscar Deus, não busca mais, não se lembra mais das promessas de Deus, esquece que fez um casamento com Deus, uma aliança com Deus, jurou que serviria a Deus até a morte, até que a morte os separe, mas quando vem as lutas, quando vem as provas, as dificuldades, as pessoas muitas das vezes abandonam Deus, esquece de Deus. Então, aqui a Bíblia vai dizer que Asa, o que Asa faz? No versículo 12, põe para mim, por favor, meu filho. Amém. Então o que eles fizeram? Entraram em acordo para buscar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Asa convoca todo o povo. O período que seguiu após a morte de Salomão foi de decadência, porque o povo havia abandonado a Deus. Roboão, filho de Salomão, abandonou o Senhor. Segundo as Crônicas 12, 1, não precisa pôr não, tá bom, meu filho? E Abias, filho de Roboão, andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, que o seu coração já não era reto perante o Senhor. Então, depois da morte de Salomão, o que Roboão faz? Que os reinos é dividido em vários reinos. Ali se divide os reinos. E aí cada um fez o que bem achava que estava na cabeça. Olha, eu vou fazer do meu jeito. E aí eles viveram um período sem Deus, sem sacerdote e sem a lei. Que é o mais perigoso, é você viver sem a lei, sem o mandamento de Deus. O problema maior das pessoas, porque quando elas se afastam de Deus, elas se afastam também da palavra. Elas não oram mais, elas não meditam mais na palavra do Senhor. E aí o rei Asa, rei de Judá, era bisneto de Salomão, filho de Abias, neto de Roboão, filho de Salomão. Portanto, sabia que se o seu bisavô Salomão e também Davi havia feito uma aliança com Deus, por isso prosperaram em seu reinado. Por isso Asa também resolveu fazer uma aliança com Deus. A pergunta é: como está a sua aliança com Deus? Vamos refletir? Porque no passado eu fiz muitas alianças com o homem. Agora eu vou fazer uma aliança, Haroldo, com Deus. Eu vivo para Deus. Eu não vivo mais, mas Cristo agora vive em mim. Então a vida nova agora é uma vida nova. O velho homem, Haroldo, com as suas vestes velhas, é crucificado no momento que você faz uma aliança com Deus. Agora o que ele vai dizer? Desfaça das coisas do mundo. Põe aí para mim, por favor, 2 Crônicas 14, versículo 2 a 6, para nós também editando aqui. Mas vocês precisam ter bom ânimo. E ele diz mais. Então ele falou de paz, uma paz provisória, pouco tempo. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Que coisa maravilhosa, né? Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos que quebrou as imagens, e cortou os postes e mandou ajudar que buscasse o seu Deus, o Deus de seus pais, que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. Amém? O versículo seguinte, que é o versículo 6, diz: e edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe havia dado repouso. Amém? Isso é que nós temos que fazer, buscar ter paz com Deus, andar na aliança. Aí a primeira coisa que Asa fez para ter uma aliança com Deus foi desfazer as alianças com o mundo. Vocês entendem, irmão, por que muita gente não tem paz? Às vezes nós estamos em Deus e aí às vezes nós não vivemos aquela paz que é permanente. É paz. Não é paz igual todo mundo pensa. Aquela paz, não é paz verdadeira. Não é coisa superficial. E aí, mas para isso eu preciso de quê? Me desligar totalmente das coisas deste mundo. E o que ele vai dizer? Mandou destruir os altares, os ídolos, convidou o povo para buscar o Senhor. Até a sua mãe era uma idólatra. E ele, depois do cargo de rainha, para não prejudicar o seu reinado. Então houve paz, de tal maneira que quando os etíopes, com um exército de 1 milhão de soldados, tentou invadir Judá, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e eles fugiram. Para desfazer aliança com o mundo é preciso parar de fazer o que é errado. Concorda?
Então, para a gente fazer uma aliança com Deus, a gente tem que parar de pecar. Não tem como eu fazer uma aliança com Deus e continuar tendo as mesmas práticas que eu tinha antes, ou concordando com o que o mundo faz. Aplaudindo. Não, pelo contrário. Agora eu já não me alegro mais com essas coisas do mundo. Jesus disse que todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Foi Jesus que falou em Mateus 19, verso 29. Para ter aliança com Deus, não podemos servir a dois senhores. Não é isso que está em Mateus 6, verso 24? E ele vai dizer mais: é preciso romper com o mundo. Se os seus amigos deixarem, é porque não são verdadeiros amigos. Eu creio que todos agora que fizeram aliança com Deus, perderam alguma coisa. Não tem problema. É melhor você perder para você ganhar e ter paz com Deus, do que você viver cheio de amigos que não querem nada com Deus. E que ainda vai tirar Deus da sua vida. Porque o que ele diz? Qual a aliança que você precisa desfazer com o mundo? Deixe qualquer acordo com o mundo para ter aliança com Deus. Graças a Deus que essa igreja, ela entendeu que a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que traz paz ao seu coração. Quando a igreja entende que ela é edificada na rocha e que ela está alicerçada na palavra, ela não tem o que o mundo tem para oferecer. Verdade. Ela não é influenciada pelo mundo, mas ela influencia o mundo. Ela consegue pregar neste mundo, ela consegue suprir as necessidades que o mundo precisa. Através de quem? Da palavra de Deus. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de salvação. Mas como que eles vão ser salvos se a igreja não pregar esta paz? Porque a paz que o mundo promete, é uma paz mundial aí, é uma paz do anticristo. Quando disserem paz, 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 vai vir de repente uma repetida destruição. Essa paz que o anticristo está prometendo aí, que a paz mundial, não vai acontecer nos nossos dias. É só quando a igreja for arrebatada, tá bom? Fazer uma aliança de paz com Deus. O profeta Azarias foi usado por Deus para convidar o povo a voltar para o Senhor. O tempo que vivia era de muita angústia por ter abandonado o Senhor. Então o profeta Azarias advertiu que só encontraria a Deus se o buscasse de todo o coração. Essa é a única. É por isso que Provérbios 4, no verso 23, vai dizer o quê? Que de todo o meu coração. Ele disse, no coração, no Provérbios 4, 23, lê para mim, como falou? Tem uma aliança com Deus. Os pais, geralmente, tem pais que são crentes, mas existem filhos de crente que quebraram a aliança com Deus, que já não querem mais andar com Deus. E aí eles estão quebrando o quê? Uma aliança que foi feita. O grande problema de Asa foi que quando o rei Baasa de Israel veio contra ele, ficou com medo e fez uma aliança com o rei da Síria, um rei perverso. Se for olhar os sírios, eles eram um povo ruim, eles eram maus, mas ele fez aliança. Para isso ele pegou o tesouro da casa de Deus para pagar a verdade, para que o ajudasse. Deus mandou um outro profeta chamado Hanani para repreender o rei, dizendo: o exército do rei da Síria escapou de sua mão e não estava mais com o seu coração inteiro diante de Deus, e o exortou nisto proceder loucamente. Por isso desde agora haverá guerra contra ti. A reação do rei Asa foi mandar prender o profeta, que começou a oprimir o povo. Depois Asa ficou doente e não confiou no Senhor, e sim nos médicos, e por isso morreu. Coloca para mim o versículo 12 de Asa, capítulo 14, verso 12, por favor. Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, no teu nome queremos, modesta, Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti. Amém? Amém? Então o que Asa fez? Ele clamou o Senhor, o Deus, e disse: o Senhor, nada para ti ajudar o poderoso, e que nenhuma força nos ajude, pois o Senhor nosso Deus é por quem te confiamos no teu nome, e viemos contra esta grande multidão. O Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Amém? Só que esse homem, ele fica doente. Ao adoecer, irmãos, ele não vai buscar o socorro de Deus, mas de quem? Dos médicos.
né? Ele vai atrás dos médicos, ele não confia que Deus poderia curar. Quantas pessoas fazem os erros de Asa para quebrar a sua aliança com Deus foram fazer aliança e confiar em homens, entregar para homens as coisas consagradas a Deus. Pensa, você pega o ouro e a prata, o seu dinheiro consagrado e faz o quê? Vai lá consagrar em outro lugar, ou comprar algo que não é, né, que Deus detesta, a idolatria. Aí você compra algo, porque alguém é idólatra, aí você compra lá um objeto e dá para aquela pessoa. O que você está fazendo? Fazendo mal, né? Desobedecendo ao mandamento do Senhor. Tome cuidado ao fazer acordo com homens, pois assim diz o Senhor. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, a sua força, e cujo coração se aparta do Senhor. Cuidado com essas alianças, hein? Cuidado com essas amizades, viu? As más companhias, ou as más conversações, corrompem os bons costumes. Paulo já dizia sobre isso. 1 Coríntios 15:33. Também há muitos crentes entregando para o homem coisas que pertencem a Deus, como o dízimo, ministério e o altar que foi consagrado para adoração, e não para espetáculo da carne. Está vendo? Outra coisa, além disso, hoje o povo não quer mais ouvir seus pastores, e estão procurando ouvir só coisas boas, e por isso se torna infiéis, e não compreendeis que a amizade do mundo é a inimizade de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que é em vão, diz as Escrituras. Está vendo, meus irmãos? Cuidado, viu? É por isso que o altar é algo sagrado. A gente, quando é consagrado para algo, a gente tem que ser fiel. Se Deus te entregou o ministério, cuide bem. Se prepare. Porque agora você é escolhido de Deus. Você foi consagrado para aquele ofício. E agora tem que haver uma dedicação séria diante disso. Porque Deus vai pedir conta. Aquele que é muito dado será cobrado. Mas aqueles que for fiel no pouco, no muito também Deus vai colocar. Viu? É importante que a igreja entenda isso. A igreja não está aqui para passar tempo. O culto não é um lugar de diversão. Não é lugar para cantar, para se amostrar. Ninguém tem que fazer nada na obra de Deus para querer aparecer. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo no reino de Deus é para Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Foi Romanos 11:36. Então, aí você vê o crente falando assim: eu estou em guerra. Não, eu estou na guerra, né? A gente tem que ter cuidado. Você não está em guerra. Você está em Cristo, né? E a sua guerra, a sua peleja não é sua, ela é do Senhor. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, você não vem fazer mais nada. Você só tem que orar e confiar nas promessas de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua casa. Para de pelejar com aqueles que não querem nada. Só ora, só entrega para Deus. Diga: Deus, é tua e é teu. Toma conta. Porque Deus faz a obra. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então o que nós precisamos está em Deus, sempre ouvindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Amém? O rei Asa reinou 41 anos, considerado um bom rei, durante 35 anos sem haver guerra. É muito tempo, né? Tem que ver, né, que fica aí 4 anos, é um desastre. Esse homem fica 41 anos no reinado. É muitos anos, irmão. É Deus na vida do cidadão. Mas aqui vai dizer que o povo estava desorientado, sem a graça de Deus. Olha o que é o estado de uma pessoa sem Deus, sem sacerdote. O pecado de hoje está em estado ainda pior, porque ela está sem Deus e sem Cristo, sem luz, sem vida, sem paz. Ele mesmo é um estranho sem esperança. Então uma pessoa que está fora da aliança de Deus é uma pessoa totalmente perdida. Não tem como andar com Deus se não tiver uma aliança. Não tem como. É tipo uma pessoa que é casada, mas que não tem compromisso com a esposa. Esse casamento já acabou há muito tempo. Não existe, é só no papel. Tem que haver compromisso.
Tem que haver entrega. Até o ponto de morrer por essa pessoa. Tem que combater até o sangue. É necessário aqueles que é casado que se entregue mesmo. Porque não pode haver reserva. Amém. Por que abandonou? Ele vai dizer aqui, ó, outra coisa. Ele diz que mais terminou a sua vida com 6 anos de tribulação. Teve 41 anos. 35 anos foi uma bênção. Mas os 6 anos finais de Asa foi um desastre. É triste, né? Tanta gente começa na igreja assim, alegre, aquele primeiro amor. Você fala, nossa, o irmão é crente mesmo. Esse irmão mudou da água para o vinho. Agora é um bom esposo, agora é um bom marido, agora vai. Aí o pastor ora, o pastor fica alegre. Quando de repente o pastor sabe da notícia. Olha, o irmão está bebendo. Ó, o irmão desviou. Ó, pastor, o irmão disse que não vai vir na igreja mais não. Porque o senhor falou que aquele. Já é o motivo da pessoa abandonar a aliança que ele fez com Deus. A pergunta é: até que ponto eu estou preparado para enfrentar as tribulações que vão vir?